Então, até agora a gente viu, né, balanceamento das equações químicas, né? A gente viu balanceamento em número de partículas e número de massa, né? Agora a gente vai conhecer um pouco dessa unidade de mol, né, que é a quantidade de matéria e sua unidade. Mudou aí a apresentação para você? Está em definição? Está em definição. A definição de mol foi proposta, está aí. Então, foi proposta pela IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. São órgãos internacionais, né? Sim. A IUPAP, né, que é de física, né, pela ISO, né, e ratificada na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1971. E é uma unidade do sistema internacional. Tem algumas unidades que pertencem ao sistema internacional, né? Tem várias unidades, algumas pertencem ao sistema internacional, que são oficiais para pesquisa, né, e etc. Mas tem várias outras também que são muito utilizadas, né? E a unidade de mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades, mas isso aqui é só uma definição. Por definição. Entendi. Vai ficar mais simples quando a gente for. O mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Por que deu essa definição? Porque o cientista que criou a unidade, né, que definiu, ele usou o carbono 12 como referência, sabe? Uhum. E ele foi contando a quantidade de átomos para definir essa unidade de mol. E ele também teve como referência a massa atômica, né, do elemento químico. Aí ele criou essa unidade, que quando a gente comparar com outras unidades, começa a ficar mais claro, sabe? Sim. Então, quando se utiliza a unidade de mol, as entidades elementares ou partículas devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, elétrons, outras partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas, né? Pode-se ainda concluir que o número de entidades elementares contido em um mol corresponde à constante de Avogadro. O Avogadro foi o cientista que criou a unidade, né? Então, 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 unidades de mol, unidades de partícula, ou de átomos, ou de moléculas, tá? Então, seria esse número aí que você está vendo aí, 602 testilhões. Estou anotando. Então, o que ele fez para ele? Ele teve uma referência da massa atômica, né? Então, por exemplo, a massa atômica do carbono, dou um exemplo do hidrogênio, é 1, né? A massa atômica do hidrogênio é 1. Aí ele foi contando quantidade de mol até dar 1 grama. Entendi. Quantidade de átomos, entendeu? É a quantidade de átomos na grama, isso? Isso, ele foi contando, no caso do hidrogênio, né? Não, sim. A massa atômica do hidrogênio é 1. Então, ele foi contando, aí, quando chegou a um valor de 602 sextilhões de átomos de hidrogênio, deu essa massa de 1 grama, entendeu? Aí ele criou essa unidade baseando-se na massa atômica dos elementos, né? Então, 1 mol de hidrogênio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, entendeu? 1 mol de ferro, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. O que vai variar sempre é a massa, né? Porque a massa atômica do ferro, se eu não me engano, é 56, né? A massa atômica do hidrogênio é 1, né? Sim.
Então, 1 mol de ferro é igual a 56 gramas, né? E a quantidade de átomos em 1 mol de ferro vai ser de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. 1 mol de hidrogênio é igual a 1 grama, né? E a quantidade de átomos de hidrogênio em 1 mol vai ser de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Entendeu? Aí a Isso é gente muita pode... coisa, né? Pelo amor de Deus. É muita coisa. Oi? É muita coisa. Mas a gente vai vendo, você vai clareando, sabe? Ah, sim, mas eu sei que é tipo. É microscópico, mas tipo. É Ah, tá, muita essa coisa. quantidade que você fala, É, né, a tem que ser... unidade em si Por é isso que essa muita coisa. unidade, a quantidade é muito grande, porque são partículas microscópicas, né? Um átomo de hidrogênio, imagine a massa de um átomo de hidrogênio, é quase imperceptível, né? Com certeza. Então ele teve que juntar uma quantidade muito grande para ele criar a unidade, entendeu? Aí tem um exemplo aí de uma interpretação microscópica e uma macroscópica, tá vendo? Então, você pega uma molécula do CO2, como está aparecendo aí, é composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né? Sim. Está conseguindo ver aí? Sim, a interpretação microscópica? Isso. E para a gente ver, no caso do mol, 1 mol de CO2, da molécula, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 molécula de CO2. A gente pode separar também os átomos que estão contidos na molécula, né? Então, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Vai ser 1 mol de átomo de carbono. E como tem 2 hidrogênios na molécula, então a gente vai ter 12, né? Vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Quer dizer, a gente tem carbono e oxigênio nessa molécula, né? Sim. Mas vamos fazer um... Vamos criar uma unidade aqui para a gente clarear mais a nossa mente. Então, vamos fazer uma comparação. Está vendo aí a comparação com mol e dúzia? Sim. Então, 1 mol é 6,02. 6,02 arredondando, tá? A Tá. gente vai usar esse valor para fim de cálculos, né, de exercício, a gente usa esse valor, né? Vezes 10 a 23 unidades, né? Então, 1 mol tem essa quantidade de unidade aí, né? A dúzia, esqueci de colocar o acento aqui. A dúzia, ela tem 12 unidades, né? Sim. A dúzia, para a gente, fica mais fácil de compreender, porque a gente já está acostumado, né? Então, a gente sabe que uma Porque aí dúzia... por familiarização, a gente já lembra até de ovo. Então, ovo, laranja, banana, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma dúzia de hidrogênio, né, eu vou ter 12 átomos de hidrogênio, né? Se eu tiver 1 mol de ovo, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 ovos, né? Então, são um pouco parecidas essas unidades, né? Claro que a diferença na quantidade é muito grande, né? Mas Não, sem dúvida, mas tipo, dá pra associar, dá pra dá para associar. associar, entendeu? Então, por exemplo, é uma atividade que tem até na apostila. Vamos criar uma unidade? A gente pode criar Não, uma unidade. Vamos pegar como referência o arroz? tá, pode ser, pode ser. Então, vamos pegar. é, Vamos considerar 1 quilograma de arroz. Quantos
grãos, mais ou menos, pode ter em 1 quilograma de arroz? Isso aí. Quantos mols? Quantos grãos? 50, pode ser? Não, 1 quilo? 1 quilo? Tá. Acho que dá mais, né? Uns 1000. 1.000 grãos. Então, 1000 é interessante. 1.000 grãos. Aí a gente pode dar um nome para essa unidade. Vamos dar um nome para essa unidade de... Nossa referência é o aro. Oi? É o aro. Aro. A unidade do arroz. Então aqui nós criamos uma unidade. Então, o aro, nossa base foi 1 quilograma de arroz que tem 1.000 grãos. Então, a gente considera que o aro tem 1.000 unidades. Então, a unidade de aro tem 1.000 unidades. A unidade de dúzia tem 12 unidades. O mol, né, tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Entendeu? Então, a gente vai usar essa que nós criamos agora para alguns exercícios, tá? Que inclusive tem na apostila. Né? Você quer que eu pegue a apostila? Eu não tô com a apostila, eu tô só anotando no Porque caderno. na próxima aula a gente usa. Tá. Então tá. Eu vou continuar, porque a gente precisa continuar no assunto até a gente fixar melhor, entendeu? Sim. Então, ver como que a gente vai assimilando, porque parece muito difícil, mas são coisas que a gente já até conhece, né? São as unidades. Tem unidade de dúzia, que é 12, tem a dezena, que é 10, tem outras unidades, tem várias, né? E como a gente vê pela primeira vez, a gente acha que é um troço fora do comum, mas a gente usa outras bem parecidas, né? Por familiaridade já vai acostumando. Só que o mol, como a gente fala de partículas minúsculas, né, microscópicas, então uma quantidade é muito grande, né? E a gente vai precisar desse conhecimento para a gente resolver alguns exercícios, né? Mas você vê, aí a gente criou uma aqui rapidinho, né? Claro que para criar uma unidade dessa... tem que ter medida certinho, mas deu pra Tem que entender. ter medida certinho e tal. Aí, outra coisa que é diferente para a gente assimilar melhor, e se tem alguma diferença, né, entre essas outras unidades. A dúzia, por exemplo, né, ela pega 12 unidades de qualquer coisa. Se você pegar 12, pode dizer que é uma dúzia, né? Só que a diferença para o mol, por exemplo, vamos pegar aí uma dúzia de laranja, né? Se você pegar todas as laranjas, elas não têm a mesma massa, né? Pode pegar uma laranja um pouco maior, outra um pouco menor, né? Então, aí fica difícil, né? Só nesse caso, porque o mol, por exemplo, um mol de hidrogênio, a quantidade de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio terão massas iguais, entendeu? Então, as massas são iguais. Eu tenho um hidrogênio aqui que é maior que o outro, não existe, entendeu? Então, a massa são iguais, né? De qualquer átomo ou de qualquer molécula, né? De cada molécula, as massas são iguais, né? Só a diferença é essa. Uma dúzia, eu tenho uma dúzia de melancia. Vai ter uma melancia que vai pesar 8 quilos, a outra vai pesar 10 quilos, entendeu? Mas só aqui na unidade que nós criamos, vamos considerar que todo grão de arroz tem a mesma massa, né? Para comparar com o mol. E juntando esses 1.000 grãos de arroz, no total a gente tem 1 quilograma de arroz. Certo? Sim. Aí a gente pode usar algumas fórmulas para
cálculo de quantidade de matéria. Você está vendo a próxima página aí? Foi. Cálculo de quantidade de matéria? Ah, o Khaled entrou. Ele entrou? Eu estou na apresentação. Nem vi. Entrou. E Khaled? Bom dia, Khaled. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, Khaled, a gente está com um assunto novo aí, iniciando o quarto bimestre, tá bom? Uhum. Mas a gente vai continuar nesse assunto, só que iniciando aqui. Então, aí o cálculo de quantidade de matéria, né? Aí tem essa formulazinha que a gente pode utilizar para calcular, né? Quantidade de matéria, né? O símbolo é N minúsculo, contida uma determinada massa, que é M, né? De uma certa substância cuja massa molar é MM maiúsculo, ou M, só M maiúsculo também, tem alguns livros que colocam só o M maiúsculo, né? Eu coloco o MM, que é massa molar, tá bom? E é dada pela relação. Então, a gente tem uma relação aí, que o número de quantidade de matéria é igual à massa da substância ou do átomo, dividido pela massa molar. Então, N é mol, né? M é a massa e MM é a massa molar, né? A gente encontra aí quantidade de matéria, não encontra a quantidade de unidades de partículas, tá? É para a gente encontrar, como se fosse encontrar a dúzia, por exemplo, né? A gente vai encontrar um mol. Aí, embaixo tem um exemplo, tá vendo? Do átomo de cálcio. Na tabela periódica, a massa atômica do átomo de cálcio, 40, né? Então, a massa molar dele é 40 gramas por mol, certo? Isso quer dizer o quê? Que 1 mol do átomo de cálcio é igual a 40 gramas. Se tivermos 20 gramas do átomo de cálcio, qual a quantidade de mol, né? Em 20 gramas. Aí a gente coloca na fórmula, igual eu coloquei aí, tá vendo? Sim. Se 40 gramas é 1 mol, 20 mol é a metade, né? Então, dá 0,5 mol. Então, em 20 gramas do átomo de cálcio, a gente tem 0,5 mols. Tranquilo? Sim. Bem tranquilo, sim, essa parte. Então, aí, para a gente calcular a quantidade de átomos de cálcio contido em 0,5 mols, né? Aí a gente já vai para a unidade de mol, né? A quantidade de partículas que representa, né? Então, nós podemos relacionar a unidade de mol com a dúzia, como nós já falamos antes. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ou 602 sextilhões, né? Uma dúzia é 12 unidades, né? Então, a massa molar do átomo de cálcio é 40 gramas por mol. Em 1 mol do átomo de cálcio, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. E em 0,2 mols do átomo de cálcio, teremos quantos átomos de cálcio? Nós teremos a metade também, né? Quantidade. Mesma coisa. Se a gente tem banana lá, uma dúzia de banana pesa 10 quilos, digamos que as bananas tenham as mesmas massas. Meia dúzia vai ser a metade disso. Não, quer dizer, se numa dúzia de bananas nós temos 12 bananas, em meia dúzia a gente vai ter 6, né? A gente vai ter a metade. Mesma coisa do mol aí. Em 0,5 mol do átomo de cálcio, eu vou ter a metade da quantidade de cálcio, né? Então, eu vou ter 3,01 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, certo? A gente vai fazer alguns exercícios também para treinar. Deixa eu escrever aqui rápido. Nessa aula mesmo? Não, nessa aula acho que não dá tempo, mas a gente, nas próximas aulas, eu vou trazer um bocado de exercício
E também depois eu envio para vocês fazerem. Ah, tudo bem. Certo? Então, aqui nós achamos aqui, ó, na apresentação anterior, né, a quantidade de matéria, a quantidade de mol, né, do átomo de cálcio, em 20 gramas de átomo de cálcio, né? A gente sabe que em 40 gramas aí tem 1 mol, né? Em 20 gramas tem 0,5 mol. E aqui nós achamos a quantidade de unidades, né, de átomos de cálcio contido em 0,5 mol, né, ou em 20 gramas. Dá 3,0,1 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, a gente está relacionando a massa, o mol e a quantidade de unidades, né? A gente pode relacionar esses três aí para achar. A gente vai treinar bastante em alguns exercícios. Eu vou pegar alguns exercícios da apostila também, tá? Aqui eu coloquei algumas unidades do Sistema Internacional, ó, de medida, né, só para a gente ter uma noção, tá? Então, por exemplo, o metro, né? Que é a medida de comprimento. A massa é em quilograma, tá? O tempo é em segundo. Tem intensidade de corrente elétrica, o amperes. Temperatura. A temperatura é o Kelvin, que está no Sistema Internacional. Mas a gente usa o grau Celsius, né? É porque, tipo, é mais usado, tipo, cientificamente isso aí, se não me engano, alguma coisa assim. O Kelvin é utilizado É, exatamente para pesquisas, né? Algumas coisas que fazem, muitas coisas, tudo que fazem em laboratório, né? A maioria usa o Kelvin, né? Como a temperatura, né? Mas a gente tem o Celsius, tem o Fahrenheit lá dos Estados Unidos, né? E a quantidade de matéria em mol, né? Que é o que a gente está vendo. Tem algumas unidades do Sistema Internacional. Tem algumas unidades que não são do Sistema Internacional, mas também são muito utilizadas. que é tipo metro por segundo, perdão, quilômetro por hora, essas coisas. Que é mais Eu não sei. utilizado que o do sistema internacional. Não, eu acho que no Sistema Internacional é metro por segundo. Não, é metro por segundo, mas por convenção a gente fala por quilômetro por hora. Porque Então, é mais fácil falar. como é que eles falam? Eu esqueci como que eles falam, mas, por exemplo, o quilograma, a gente usa grama, a gente usa tonelada, entendeu? Mesma coisa na questão da velocidade lá, que você está falando de metros por segundo, você pode quilômetro por hora, acho que sim, como falo, se eu lembrar depois eu falo, né? São coisas que a gente usa também, entendeu? Mas o considerado da unidade do sistema internacional, aí é metro por segundo, mas usa quilômetro. O A mais gente utilizado usa é por quilômetro por hora, convenção mesmo. e É nos mais Estados fácil. Unidos eles usam outro lá. Eles não usam quilômetro por hora. Libra. Oi? Não, eles usam a milha e o Libra. É milha por hora, milha. Eles usam milha. Só aqui tem uns exercícios, tá vendo? Eu tenho bastante exercício sobre isso, mas, por exemplo, quantos mols de gás oxigênio há em 128 gramas desse gás, sabendo que a sua massa molar é 32 gramas por mol? Vocês conseguiriam responder essa? Peraí. Ó, 32 gramas tem 1 mol, né? Em 128 gramas. Teria quantos mols? Ah, peraí. Peraí. Um minuto. Pode usar aquela formulazinha aqui, ó. Quer ver? A gente viu aqui. Deixa eu voltar lá. Essa fórmula aí, ó. Quem? Ou fazer uma regrinha de 3 também, né? Você pode resolver. É 4. Letra C 4 4. mols, né? 4 mols. Deixa eu marcar aqui com vermelho.
Deixa eu pegar. Essa segunda aqui também fala. Qual é a massa contida em 2 mol de gás de hidrogênio? Sabendo que sua massa molar é 2 gramas por mol. Essa é bem fácil, né? Ah, é meio que, meio que fazer, tipo, por exemplo, o de cima foi meio que só fazer a divisão. Qual é a massa contida? Aí, na 2, na 1, eu queria saber a quantidade de mol, né? E Ah, tinha então, esse aí vai ser. Ah, então, esse aí, ó, se é 2 gramas por mol, vai ter 4 gramas. 4 gramas, né? Essa é bem. Agora, essa aqui, ó. Qual a quantidade de moléculas presente em 2 mols de ferro? Número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Eu sei que 1 mol, que é a unidade de mol, é a mesma coisa que eu perguntasse assim, qual a quantidade de banana contida em 2 dúzias de bananas, entendeu? Só multiplicar por 2. Nesse caso é só multiplicar por 2. No caso seria a letra A, né? 12 Letra como A. está em notação científica, você usa primeiro o que está em decimais e depois volta com a notação, né? Uhum. Que aqui, como que eu faria aqui? Eu pegava o 6,02, vamos arredondar para 6, né? 6,02 multiplicava por 2. O 10 a 23, eu tirava, aí depois voltava com ele. Certo? Vou marcar vermelho aqui. Beleza? Deu para ter uma noção mais ou menos? Deu. Bem tranquilo. Depois a gente volta mais nesse assunto. Eu vou pegar alguns exercícios também e algum conteúdo da apostila para a gente trabalhar na próxima aula. Tá bom, pessoal? Tá bom. Tudo bem. Tá? Vai dar 9h40, eu tenho que ir lá para o segundo ano. Tenho que ir para a sala do segundo ano, mas normalmente não aparece ninguém. Segundo ano, Bom acho que não dia, tá tchau. tendo literalmente ninguém mesmo. Oi? O segundo ano, tá todo mundo reclamando que tá tendo literalmente ninguém. Tipo, literalmente. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos ver. Tá bom, obrigado pela participação. Tá bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.